5h03, uma ótima tarde para você que sintoniza a rádio Band News FM Salvador. Estamos juntos em mais uma Frequência Baiana, eu, Patrícia Tosta, aqui no estúdio da rádio Band News, Renato Felipe Costa, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Patrícia, boa tarde, Renato, boa tarde para você ouvinte que estava em alta frequência e agora entra em frequência baiana. Natal é festa de família, mas existem também famílias e famílias, momentos e momentos. Várias coisas que podem tornar difícil fazer a tradicional celebração. Pode ser o caso de famílias que não atravessam um bom momento porque tiveram a perda de parentes, casais prestes a se separar de uma forma não amigável ou recém-separados, pessoas que estão brigadas por algum outro motivo, enfim. O que fazer nestes casos? Sobre o que fazer para que esse momento que deveria ser de paz e tranquilidade entre os integrantes da família consiga cumprir o objetivo minimamente? A gente conversa hoje com o terapeuta familiar Robert Metrin. Bem-vindo à Frequência Baiana. Muito obrigado, boa tarde a todos. Bom, então vamos lá. No caso de ser... acho que começar pelo mais difícil, talvez, né? A situação de uma família que perdeu um ente querido esse ano. Isso, o luto, né? O luto. As pessoas que perdem os entes queridos, naturalmente que vão ficar em estado de tristeza. Agora, as festas de final de ano, elas são festas de reconsideração da própria vida e não da morte, né? Então, se eventualmente algum ouvinte teve a perda de um parente querido por morte, né? Em particular, que lembre-se que esse parente querido um dia esteve vivo. E que possa pensar, então, para amenizar esse estado de sofrimento, em como é que esse parente querido, que se foi, gostaria de ver esta festa de final de ano. Então, eventualmente, pode ser que a pessoa não tenha nem condições de participar de uma festa. Às vezes o evento ocorre um pouquinho antes, né? Quando isso ocorre, não tem muito o que fazer. A pessoa realmente tem que reconsiderar os seus aspectos emocionais, verificar o seu estado de afetividade naquele momento, se ela tem condições de participar de uma festa ou se ela prefere ficar eventualmente num espaço mais protegido, junto a familiares mais íntimos, se colocar numa situação um pouquinho mais cômoda. Se o parente já faleceu há algum tempo atrás, como por exemplo um ano, né? Às vésperas do Natal, mas um tempo atrás, então essa pessoa tem que reconsiderar a sua própria vida e como é que ela vai fazer para continuar vivendo. Não adianta viver de sofrimento, não adianta viver de angústia e nem de tristeza, a lembrança deve ser boa. Então, colocar perante os parentes, perante os seus queridos, uma festa agradável, uma festa que tenha a sensação de bem-estar, fazendo com que todos possam passar momentos felizes, mesmo com a lembrança daquilo que se foi, que eventualmente também poderia estar gostando de um momento mais tranquilo e mais feliz. Então, a pessoa tem que reavaliar essas duas situações. A perda iminente, aquela que aconteceu agora e que eventualmente não há o que fazer, a pessoa vai ter que realmente trabalhar com a sua tristeza. E aquela perda mais anterior, que já precisa ser reconsiderada, a pessoa precisa ter passado por esse momento de luto e vai ter que olhar para a vida e não para a morte. Agora, dentro dessa questão, né, que o nosso convidado aqui coloca, quando no caso de um casal, um deles está em luto e o outro não. Claro que eventualmente vai ter essa questão da solidariedade pelo luto do outro, né? Mas na família dele está em festa, e como que vai se dar essa situação? A perda por morte é uma coisa inevitável. Agora, a perda pela separação é uma coisa administrável. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que, eventualmente, aquele que está em luto tem que lembrar que os outros que estão em festa não tem nada a ver com o problema dele, nem com a dor desta pessoa, né? Então, se ela tem condições de ir para a festa, é para não comentar, para não tratar do assunto da sua separação, é para viver aquele momento, para não entristecer os outros que estão à sua volta. Então, o chororô pessoal tem que ficar em casa. De novo, aí eu digo assim, se a pessoa não tem condições mesmo de deixar com que o seu problema fique em segundo plano perante as outras pessoas, então talvez ela mereça ficar quieta mesmo, não ir, não participar da festa. A mesma coisa acontece quando a pessoa ela está preparando uma festa. Quem convidar? Né? Convido os meus amigos, não convido? Será que os meus amigos, eram amigos daquele que se foi? Então existem os amigos do casal, existem os amigos do marido e existem os amigos da mulher, né? Independente de quem saiu e de quem ficou, deve-se convidar sim
os amigos. Eventualmente, aqueles mais chegados, aqueles mais íntimos, a pessoa pode fazer um contato dizendo, olha, fique à vontade para recusar, se eventualmente você não se sentir confortável ou tiver sido convidado pela outra parte também, deixar a pessoa muito à vontade para decidir onde ela quer ir. Agora, aqueles amigos são amigos pessoais, vão aparecer e as pessoas devem curtir, sim. O assunto da separação não deve ser deixado no lugar da festa, né? Então, a festa não é lugar para curtir a sua fossa de separação. Isso as pessoas têm que ter de uma maneira muito clara, assim. As outras pessoas não têm nada a ver com a sua tristeza. Se você quer convidar alguém para fazer festa, então para fazer festa. Agora parece que festas, essas festas de final de ano, festas de Natal, de Ano Novo, parecem ser festas obrigatórias, que é obrigatório uma família se juntar nessa época do ano, fazer essa ceia, participar todo mundo junto. E não fazer a festa, me parece, agora aqui pensando nessa possibilidade da família não se reunir, me parece algo ainda mais, digamos assim, depressivo. Uma pessoa ficar só, não se juntar à família ali, tomar essa decisão, parece ser pior do que realizar uma festa obrigatoriamente. É isso mesmo? Mas daí a pessoa não precisa realizar uma festa. Ela pode se incorporar a uma outra festa já pronta, se ela não se sentir em condições de fazer os convites adequados, de preparar a festa da maneira como deve ser. Então, talvez a pessoa deve esperar um pouquinho, ser convidada para uma outra festa e, em aceitando, entender perfeitamente que aqueles que estão naquela festa não estão lá para comemorar a sua separação, né? Nem a sua perda, eventualmente. Então, ela vai, ela participa, ela faz o que é possível para se alegrar e depois se retira no momento que achar mais adequado para ir ficar sozinha, ficar consigo mesmo, relembrar aquilo que passou ou refazer os seus planos, né? Mas eventualmente não é necessário que uma pessoa prepare a sua festa. Ela pode se incorporar a uma festa já pronta de uma outra família, de amigos, de outras pessoas que estão já em melhores condições que ela. E Natal é tempo de celebração, de paz, mas nem sempre isso é o que acontece durante o encontro de família, durante esse momento de celebração. Imagine essa situação, você sendo anfitrião de de uma festa de Natal, um anfitrião da casa e dois integrantes da família que têm o mesmo peso, pode ser aí 2 irmãos, 2 primos, estão brigados. E aí, o que é que vai fazer? Escolhe um e não escolhe o outro? Quando tem briga em família, a gente pergunta para o professor de cerimonial, etiqueta e protocolo, Edmilson Andrade. Vamos ouvir. O ideal, já que a pessoa é uma amiga em comum de uma terceira, ele deveria convidar os dois indiscriminadamente e informar os dois que eles estarão presentes. E até sugerir, se ela sentir espaço para isso, para que as pessoas possam acertar suas diferenças, conversar, aproveitar esse momento. Todos estão pensando em paz, em harmonia, em recomeço, para que possam acertar diferenças, que não é legal, né? As pessoas viverem com essas diferenças, com esses sentimentos negativos em relação ao outro. E aí, em nosso estúdio, a gente conversa hoje com o terapeuta familiar Robert Mettring. Na sua opinião, é esse mesmo o caminho melhor? Conversar e não abrir mão de ninguém? O professor está corretíssimo, né? Você convida as duas pessoas são pessoas queridas para você, você tem afeto, a indisposição não é com você, enfim, você não tem nada que fazer, convida sim e avisa as duas pessoas que você está convidando e que aquele pode ser realmente um momento muito importante, um momento onde a amizade pode ser retomada, as questões podem ser resolvidas, os perdões podem acontecer. Que na verdade perdão é isso, é você se livrar de, né? Você se desamarrar. Então as pessoas se perdoam. O professor está corretíssimo. Convida os dois, avisa que os dois vão estar lá e traz os dois para uma reconciliação naquele momento. Agora não é melhor fazer essa reconciliação antes da ceia, não? E também forçar a barra na hora lá da festa. Dá mão aqui, deixa Não, esse forçar a barra não, mas deixar o espaço propício para, né? Uhum. Se você forçar a barra, mais do que certamente, você vai conseguir criar um ambiente constrangedor. Exato. Então, nada de forçar a barra, você convida, você avisa que os dois vão estar lá, avisa que a festa é uma festa de confraternização, que se eles quiserem podem até se acertar, mas nada de forçar a barra em hipótese alguma. E vale avisar os outros membros da família, os dois vão vir, os dois estão brigaram por causa disso, isso é só fofoca ou vale avisar para todo mundo estar preparado para a situação? Não tem nada que avisar. Os dois que têm o problema é que precisam se resolver, que precisam decidir se vão participar da festa ou não. Se você acaba avisando os outros membros da família, você cria um ambiente altamente constrangedor para todo mundo. Fica inflamável, né? Inflamável, fica todo mundo esperando essa coisa. Mas será que não fica... O constrangimento não pode vir justamente por não fazer isso? Tipo, eu não sei que os dois estão brigados. Aí eu chego e digo, não, velho, aí, vamos lá, vamos para aquele barzinho, não sei o quê, e junta os dois, tira a foto aqui dos dois, bora. Aí junta. Isso não cria uma situação. Mas essa situação, ela pode ser melhor resolvida no momento em que aconteceu do que você criar um barril de pólvora.
né? Porque vai ficar todo mundo de olho naqueles dois que estão brigados, vai ficar todo mundo esperando o próximo acontecimento, vai ficar todo mundo medindo palavras, vai ficar todo mundo e olhando. Eles vão perceber, né? Vão perceber naturalmente que tem alguma coisa acontecendo. Então, se não acontecer nada, vai ser uma frustração enorme. E eventualmente, se explodir a bomba, pode ser que fique todo mundo muito feliz, porque o ser humano gosta de uma confusão. Então é melhor deixar quieto, as pessoas implicadas é que devem ser avisadas e envolvidas e estarem preparados para aceitar ou não aquela situação, né? Eventualmente pode ser que nem aceitem o convite e a pessoa que está convidando não faz mais do que poder respeitar simplesmente a decisão dos outros. Ela fez o papel dela, ela gostaria dos dois queridos no seu entorno, mas infelizmente isso não é possível, então é só respeitar e tocar a festa para frente. Vamos pensar agora, Robert, numa situação um pouquinho diferente do que a gente discutiu no bloco anterior. A gente está falando de uma situação em que você é um anfitrião, vai convidar ou não. Você tem uma situação em que duas pessoas do mesmo peso da família, 2 irmãos, 2 mil, coisas assim, estão brigados e aí você fica naquela coisa meio escolha de Sofia. A gente conversou e a opinião do senhor era de que a gente deve conversar, seguindo inclusive o que a gente ouviu de um professor de etiqueta, conversar com os dois e informar os dois, né, de que estão sendo convidados e deixar que os dois que brigaram se entendam. Agora a situação inversa, uma situação em que a família já está rachada e você foi convidado para 2 festas. E aí? Bom, veja bem, às vezes é melhor não aceitar convite nenhum, né? Se a família está rachada, você já sabe que ali é um ambiente não propício à felicidade, a que a festa acabe bem, né? Então seja melhor você, educadamente, gentilmente, dizer que já tem um outro convite, que vai participar de uma outra festa ou está em um outro lugar e não aceitar. Você pode gerar mais problemas se disser, por exemplo, olha, eu não vou porque eu gostaria que minha família, festa de família para minha família toda junto, uma coisa assim. Isso é ruim, isso estimula a discórdia permanecer. Se você é convidado, diz isso? Se você é convidado, disser, olha, eu não vou porque, eu queria que a gente fosse todo mundo junto e tal, porque... Veja bem, quando já há um conflito dentro da família, reafirmar esse conflito não ajuda em nada. Melhor mesmo é a pessoa naquele momento simplesmente dizer, olha, eu tenho um outro compromisso, recebi um outro convite, esse ano eu vou participar de uma outra festa em um outro lugar, depois eu passo lá e rejeitar aquele convite, porque nós não somos obrigados a participar de ambientes que nos fazem mal, mesmo que seja um ambiente familiar. Não é porque é uma festa de Natal que nós somos obrigados, então, a aceitar todos os convites só para estar juntos, né? Nós temos o livre-arbítrio e uma das responsabilidades que nós temos é de escolher os ambientes que não são tóxicos ou não. E nesse caso, você já está me falando de um ambiente que previamente já é sabido que é um ambiente tóxico, que não vai dar certo, né? Então, com toda a educação, com toda a gentileza, inventa uma história, faz alguma coisa e vai participar de uma outra festa, vai fazer a sua festa sozinho. E esse chamado ambiente familiar me parece cheio de armadilhas. Numa festa dessa, mesmo que não tenha nenhuma briga, nenhum atrito aparente ali, podem surgir atritos. Quais são as armadilhas que você pode evitar, que você pode ficar mais atento numa festa como essa? Porque de vez em quando tá tudo muito bem, tudo ótimo, todo mundo conversando, aí vem um determinado assunto, vem política, vem futebol, vem religião, e aí dá uma confusão danada. Quais são as armadilhas, geralmente, em reuniões assim? A primeira armadilha, né, que nós precisamos prestar atenção em reuniões desse tipo é a fofoca. Sempre tem alguém falando mal de alguém, sempre tem alguém fofocando de alguém. A gente até comentava aqui em off que às vezes a gente fica numa situação muito desconfortável no meio de 2 pessoas trazendo informações. Nesse caso, faça sua carinha de samambaia de plástico, fica quietinho, faz de conta que escutou e não escute, faz de conta que falou e não fale. As 2 pessoas que vêm trazer para você essas informações vão ficar satisfeitas achando que fizeram a fofoca que queriam. Uma coisa do tipo, fale com fulano que eu não vou fazer isso, aquilo. E aí responde, e você responda para cicrano. Isso, e você fica ali no meio fazendo de conta que está entendendo tudo e vai festejar, vai cuidar da tua vida, as 2 pessoas vão ficar satisfeitas. A fofoca, então, é a primeira armadilha. As outras armadilhas que vêm na sequência são, normalmente, as questões políticas, futebol e religião, né? Futebol, religião e política não é coisa para ser discutida, é coisa só para ser respeitado. Então, se eventualmente você estiver num ambiente familiar, numa festa dessa, que alguém já tomou um pouquinho, alguém que já gosta de torcer para um time específico ou que tem uma religião específica que quer defender, né? Se você nota que a pessoa está um pouquinho exaltada, simplesmente respeita, diz, não, você está certo, eu vou pensar nessa situação, né? Depois eu revejo isso tudo, deixa a coisa andando, não entra nessa armadilha de entrar em conflitos que envolvam religião, política e futebol. Então escape das fofocas
e pule das armadilhas. Eu já vi discussão começando, sabe como? Começaram falando que iam ganhar na Mega Sena. Aí um começou a dizer como ia aplicar esse dinheiro se ganhasse na Mega Sena. Que ia fazer poupança. O outro disse que ia investir na bolsa. E aí, de repente, todo mundo sem R$1 ganho na Mega Sena e discutindo o que fariam com os milhões. Então, veja bem, eu acho que o que a pessoa pode fazer de melhor numa festa dessa é perguntar para si mesmo: eu quero ter razão, eu quero ser feliz. Né? Opte sempre por ser feliz e, como dizia minha avó, em caso de dúvida, a resposta para o momento é não. Não faça nada, não haja com nada, não se mexa, não fale, não escute, né? Em caso de dúvida é não. Aproveitar o momento e pronto. Agora, eu não sei o que o Renato aqui vai colocar, mas tem problemas que já surgem antes mesmo do momento da festa. A escolha da casa onde vai ser, a questão aí do Natal, que tem um amigo secreto, o tipo do presente, como vai ser. É uma série de coisas, né, que podem gerar esse clima de confusão na festa em si. Se essa festa existe, né? Se todo ano ela é feita, então há que se combinar antecipadamente, reunir as pessoas responsáveis pela festa e combinar. Os combinados é que são importantes. Aquilo que é acordado nunca vai ser caro, nem vai ser barato, vai ser justo, né? Então as pessoas que organizam, que gostam de participar da festa, já se reúnam antecipadamente, lá pro mês de setembro, já começam a preparar onde vai ser, por que vai ser. Vai ser na casa de fulano, porque a casa de fulano é maior, mas quem é o anfitrião, afinal de contas, né? Quem é que vai cuidar da festa? Porque não é porque está na casa que a pessoa dona da casa tem que cuidar de tudo. Às vezes é uma outra pessoa. Eu já vi vários casos assim, em que a reunião era feita todo ano numa determinada casa, porque a casa era maior, acomodava todo mundo, mas os anfitriões mudavam. Os responsáveis pela festa mudavam, né? Mas isso era tudo acordado antecipadamente, previamente. E mesmo assim, sempre acaba alguém reclamando de alguma coisa, né? Então aí o anfitrião simplesmente tem que fazer o melhor que pode, manter o melhor ambiente psíquico possível daquela festa e ignorar as possíveis falhas que aconteceram em que as pessoas vão reclamar. Robert, você estava comentando aqui nos bastidores sobre um assunto que você acha que é importante também nessas questões que diz respeito às crianças. Sim, principalmente casais separados, seja recém-separados ou há mais tempo, sempre tem o problema das crianças nas festas de final de ano, seja Natal ou Ano Novo. Com quem fica e onde vai. É muito importante que os casais tenham a percepção de que as crianças sofrem por não poderem atender a todos os caprichos que os pais têm. Então, é importante que o casal entre em acordo sobre onde é que as crianças vão estar e quando, né? Se faz a ceia com um, se faz o almoço com outro, se passa o Natal com um e o Ano Novo com outro e assim por diante. Se o casal achar que não tem condições de manter este diálogo, que nomeie, então, alguém que possa fazer com que esse diálogo aconteça, um representante, para decidir o que vão fazer com as crianças, para que não fique aquele clima para as crianças constrangedor e ansiogênico, porque cria muita ansiedade de com quem que eu vou estar, o que eu vou estar fazendo, onde é que eu vou estar, ou às vezes a criança é simplesmente despejada em algum lugar, né? Do tipo assim, o pai ou a mãe põe dentro do carro porque agora é hora de encontrar com seu pai, vai lá, despeja a criança e sai correndo. Então, as crianças não são objetos de desejo dos seus pais. São seres vivos que têm sentimentos, que têm emoções, e isso tem que ser considerado. Então, o que eu queria dizer das crianças é que os pais devem se precaver com relação a isso e acertarem previamente já com quem, quando e como é que as crianças vão estar nas festas de final de ano. Bom, em algum momento, vamos pensar assim, você tomou todas as precauções devidas para que a ceia funcionasse da melhor forma possível, naquele momento de família. Não deu. Acaba acontecendo algum tipo de problema, uma briga no meio familiar. Quando você está naquela situação e não é o anfitrião, existe algo que se possa fazer ou você deve passar o comando daquela situação para o anfitrião? Como é que se procede? O comando numa festa é sempre do anfitrião, né? Sempre do anfitrião. Mas, eventualmente, você pode estar numa posição mais confortável do que o anfitrião para poder afastar a pessoa de um determinado conflito, para poder colocar uma palavra amiga ou simplesmente abafar uma situação, criando talvez uma brincadeira ou alguma coisa assim para passar por cima. Mas, a princípio, sempre é bom que a pessoa, mesmo que queira fazer alguma coisa, procure um anfitrião para ver se esse anfitrião concorda com determinados posicionamentos ou se não tem uma pessoa, uma situação melhor a ser criada naquele momento.
Mas é evidente que se você está numa situação em que não há como localizar esse anfitrião, que não tem condições do anfitrião ser trazido para dentro disso, ou eventualmente até que o anfitrião possa ser parte do próprio problema, então você pode fazer alguma coisa assim. Mas o quê? Essa é a grande pergunta, fazer o quê? Na verdade é colocar panos, a água morna em cima da fervura sempre, fazer com que o ambiente fique o mais delicado possível, o menos constrangedor, o mais leve possível para todo mundo, né? É isso que se deve fazer. Agora, nas festas também de final do ano, na ceia do Natal, por exemplo, na hora de servir, né, a ceia, há sempre um problema com as crianças, os idosos, eles devem ser servidos antes. Como proceder nesse caso? Existem muitos problemas, inclusive de saúde, né, e de idade, que faz com que determinadas pessoas precisem de cuidados especiais. Naturalmente que isso deve ter sido combinado tudo naquela reunião prévia que a gente falava ainda há pouco, né? Em que se organizava a festa de final de ano, já determinar qual o horário da ceia, para que pessoa que é essa ceia. As crianças, por exemplo, criança não tem horário, ela não quer saber se a ceia vai ser às 10 horas da noite, ela quer saber que ela está com fome e se você estiver preparando a mesa da ceia, ela vai atacar. E daí vai começar a confusão. Então, crianças precisam ter uma ceia um pouco mais cedo, mesmo que elas fiquem acordadas depois, brincando por ali e até participem novamente. Algumas pessoas precisam de alimento especial, como, por exemplo, diabéticos, né? Não podem comer qualquer coisa. Às vezes, alguns idosos já não têm mais tanta energia para ficar esperando uma ceia às 22, 23 horas da noite. Algumas famílias resolvem fazer a ceia, inclusive, depois da meia-noite, e algumas pessoas já não aguentam. Então, isso tudo, quem está organizando, o anfitrião já deve ter contemplado isso tudo, quem são as pessoas convidadas, quais as necessidades que precisam ser atendidas, e isso naquele momento da festa já deve ter sido contemplado. Certo, a gente conversou aqui sobre o Natal com famílias em crise ou que criam crises durante a ceia. A gente falou aqui sobre esse assunto com o terapeuta familiar Robert Metrin. Obrigado aqui pela participação do Frequência Baiana. Eu que agradeço e desejo aos ouvintes que o Natal realmente tenha menos preço e mais valor, né? E que todas as pessoas que participem das suas festas de família, aquele que não tem família, que vai participar com amigos, que eleja como prioridade a felicidade, né? A paz no ambiente e a felicidade de curtir, de estar próximo, de estar presente, bebam um pouco, comam bem e, acima de tudo, queiram ser felizes. Esse é o meu desejo para todo mundo.